Vai nascer um Salvador. A visão vem dançando. Vai nascer um Salvador. Vai nascer um Salvador. Os guerreiros quando souberam viajaram sem parar. Viajaram sem parar. Iberité, ou melhor, Ibiriti, cidade com nome indígena que, devido à sua fonética, foi mudada para Iberité. Sua história inicia com a invasão dos bandeirantes desbravadores. Desde os primeiros dias da chegada dos bandeirantes, a presença dos africanos escravizados em Ibirité e região deixou uma marca indelével. Esses primeiros habitantes, apesar das adversidades, contribuíram com uma riqueza cultural inestimável, moldando a identidade da cidade com suas tradições e saberes. Em meio ao burburinho das lavouras, a sombra da escravidão se erguia como um lembrete cruel da brutalidade da época. Escravizados africanos foram trazidos para Ibirité para trabalhar nas lavouras, enfrentando condições desumanas de trabalho, violência física, psicológica e a constante luta pela liberdade. A dor da escravidão marcou a história de Ibirité, mas também deu origem à resistência e à construção de uma rica cultura afro-brasileira. Conheça agora os que fazem a história de Ibirité ser mais inclusiva e viva nas tradições do Congado e da Folia de Reis. A Folia de Reis, ela surgiu, na verdade, aqui no Brasil, vinda de Portugal. A princípio, ela foi rejeitada. Olha, a origem da Folia de Reis, ela é da origem portuguesa, ela veio de Portugal para cá. Porém, depois ela retorna pelos espanhóis, né? E vindo da Espanha, ela é aceita. Ela já veio com uma modalidade diferente, mais colorida, mais bonita. E ela foi aceita também porque já era não era tão novidade mais, que já se ouvia falar de Folia de Reis. E a partir de então, ela foi aceita no país e aqui também em Ibirité como uma parte cultural muito importante. E aqui em Ibirité, especificamente, eu não me lembro a data exata, mas eu lembro que na década de 80, a gente tinha esse grupo de Folia de Reis que é do meu pai, lá da região do Barreiro, que a gente vinha cantar aqui. Ibirité desde os primórdios, quando Ibirité começou a ser habitada. Né? Naquela época, algumas fazendas, alguns bandeirantes que vieram, porque Ibirité tem aqui minério, tem pedras preciosas. Então, a busca pelo ouro, pela riqueza, fez com que pessoas e povos vieram para cá. E com essa chegada deles, os negros também vieram. E a partir de então se constituiu a população ibiritense. A Folia de Reis, ela influencia muito a cultura aqui de Ibirité, porque ela traz a modalidade daquelas pessoas que vieram da roça e que já traziam também a fé. E ela traz essa cultura, que é uma cultura assim, muito importante, porque pela fé em Cristo, Ibirité vai se movendo. E a cultura de Ibirité é uma cultura cristã. Que existia aqui a folia do Zé Tadeu e a folia do Tio Dorico. Nós temos 4 folias de reis. O que é mais comum nas 4 é o seguir a bandeira, cantar uma música de forma de cordel, um repente e alguns versos declamados e seguidos por instrumentos rústicos, como o afoxé, por exemplo, que é esse instrumento, a sanfona, os tambores, o triângulo, os pandeiros, as pandeirolas e outros instrumentos como a viola, o violão, são muito característicos aqui em Ibirité. Nós sabemos que a população brasileira, a nossa nação, ela teve influências, né, de vários outros povos. E principalmente, né, os povos vindos da África, infelizmente na época escravizados, né, dominados, que foi uma situação muito triste, né, que o país vivenciou, mas essas pessoas começaram também a trazer suas culturas
e também participar da cultura brasileira. E através disso, também hoje na Folia de Reis, nós temos pessoas de todos os povos e dos negros também. Isso é muito importante para a nossa tradição, a tradição da nossa cultura, porque, na verdade, também nós temos a cultura cristã. Pai, Filho, Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Na hora de Deus, amém. Pai, Filho, Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Na hora de Deus, amém. Nossa Senhora Aparecida, na verdade, ela começou lá na cabeceira do Onça, em Crucilândia, onde aconteceu uma promessa. E essa promessa, como ela foi abençoada, o senhor que foi curado, ele passou a receber na casa dele a Folia de Reis, sempre no dia 6 de janeiro, de todos os anos da vida dele. Depois que ele veio a falecer, depois de muitas décadas, o filho dele, senhor Ismair Custódio, teve um sonho com o pai. E no sonho o pai falava para ele que ele deveria seguir essa tradição de ter uma Folia de Reis. E o Ismair Custódio Andrade, que foi o fundador dessa Folia de Reis, ele então resolveu fazer a fundação dessa Folia de Reis, documentar em 2008. E foi, assim, algo maravilhoso, porque ele teve todo o apoio da comunidade, do bairro Marilândia, da igreja, e assim a união em parceria com a igreja, a Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida foi fundada aqui em Ibirité, em 2008. Essa folia foi formada em 86. Não, formou aqui. A primeira reunião da folia foi feita aqui. Aí não foi formando os grupos, foi subindo a entidade, chegando mais. E aí nós tivemos um grupo grande. Hoje diminuiu um bocado, mas dá para levar. Ao longo do tempo, a Folia de Reis evoluiu muito aqui na cidade de Ibirité. Porque antes eram 2 folias, depois passaram para 3 folias, hoje são 4 folias de reis. Significa que realmente a comunidade de Folia de Reis está aumentando. A união deles são... Porque eles são muito devotos da Senhora do Rosário. E nós somos do Santo Reis e Menino Jesus. Mas não é só isso, a gente tem mais que a gente dedica. E eles também têm mais, também que eles dedicam. Mas são esses. Eles é Senhora do Rosário, São Benedito, São Efigênio, tá? E nós é Divino Espírito Santo e Menino Jesus. Mas aí a gente tem a Nossa Aparecida, tá? Olha, o Encontro das Bandeiras foi iniciado com a Folia de Reis Divino Espírito Santo, que é do Joaquim aqui do Lago Azul ali. Nós fizemos um encontro de 4 folias daqui da região e ficou muito bonito. O Encontro das Bandeiras nós fizemos ali, ficou muito bacana. Agora, o encontro de folia mesmo já é mais tradicional, mais antigo. A tradição da Folia de Reis ocorre do dia 24 à meia-noite até o dia 6, que é o dia de Reis. Aí a gente sai cantando nas casas, fazendo as visitas. Mas durante o ano existem os encontros que a gente viaja para as cidades do interior e outros estados. Olha, eu tenho por memória e que eu participei, foi em 1982, 83, primeiro encontro de Folia de Reis da região foi no bairro Jardim das Rosas, aqui em Ibirité, onde teve o documentário da Globo, foi filmado, foi passado no Fantástico. Eu não tenho mais lembrança. Porque antigamente não existia esse encontro de Folia de Reis. O encontro de Folia de Reis era uma guerra, igual o futebol hoje, Atlético, Cruzeiro, América e assim por dentro, Flamengo, era isso.
Quando um encontrava com o outro, queria ser melhor do que o outro e dava confusão, briga. Cantava às vezes dia e noite ali, um cantando pro outro. Ali perdia bandeira, perdia esmola, costumava sair briga. E nessa época meu pai teve um sonho do encontro de folia amigável. Todo mundo junto ali naquela mesma alegria, dividindo o mesmo espaço. E onde que ele bolou, fez esse encontro de folia de reis no bairro Jardim das Rosas. E daí para frente já faz no Brasil inteiro. Que começou no bairro industrial, pediu a autorização para levar para o bairro industrial no ano seguinte, que nós fizemos aqui, e ficou muitos anos lá. E assim foi lastrando. Hoje tem Brasília, tem Aparecida do Norte, que a gente frequenta todos os anos. Tem vários lugares do Brasil. As características de apresentação na época de Natal, Dia de Reis, e tem também de visitar as casas na época certa. E fora da cidade, a gente sai para festa de outra agremiação, chama a gente, e nós também sempre contribuímos, chama nós também. Mas existe a maioria que é igual que eu te falei, recebe a bandeira de joelho, onde que eu fico emocionado de falar essas coisas, eu fico emocionado. A pessoa recebe a bandeira de joelho, tem aquele prazer, dá um almoço, dá um café, te recebe, assim, maior alegria. Você quer sair para ir cantar na outra casa, ele fala assim, não vai embora agora não, que fica te segurando e você é apertado. Porque são vários convites, você canta numa casa, canta na outra, na outra, na outra. Aqui não canta nessa região, Birité, no centro de Birité, no Canal, Sarzedo, bairro Tirol, Vale de Jatobá, Milionários, vários bairros, Diamante, bairro assim que a gente canta, fora a cidade que a gente visita durante o ano. Esse tem o papel de receber a folia quando vai visitar nas casas deles, no qual a gente é bem recebido. E ajuda a gente, puxando a gente para ir para os lugares das casas deles, por vida, no qual a gente vai longe apresentar. As bandeiras de folia de reis, geralmente elas já anunciam o que é aquela folia de reis. A nossa bandeira, por exemplo, ela é consagrada pela Sagrada Família, que é Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus. E traz também os 3 reis do Oriente visitando Jesus e presenteando Jesus com incenso, mirra e ouro. Então, isso daí, para a nossa imagem de bandeira, é o fundamental, porque ela já traz a história bíblica, que é o nascimento de Jesus e a jornada dos 3 reis. O mais importante de todos é essa que está aqui. É os 3 reis do Oriente, que esse aí é a guia da gente, né? É o Gaspar, o Belchior e o Baltazar. Esses são nossos patronos, né? Agora existe a responsabilidade, igual eu estou falando, no embaixador. O embaixador ele tem de entender de folia de reis, ele tem de saber cantar os versos, porque existe verso que eu vou cantar numa casa que eu vou visitar, existe o verso que eu vou cantar quando eu chego num presépio, existe o verso que eu vou cantar quando eu estou na igreja, e assim por diante. A gente tem ensaio, ver o folião que não pode ir naquele dia, a gente tem que tentar arrumar um outro para cobrir, e unir mais a turma para fazer essa apresentação. Como a folia, assim, como assim não tinha os nomes da pessoa, então falava a folia do fulano. Aí não tinha uniforme, cada um andava do jeito que queria andar, com a roupa pessoal. O que acontecia? A gente chegava às vezes meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã para cantar numa casa, chegava aquele grupo de pessoas que, além dos foliões que cantavam, tinha o pessoal que acompanhava. O que acontecia? A pessoa chegava naquela casa ali, via uma oportunidade, uma fruta na árvore lá, alguma coisa ali, poderia pegar e levar. No outro dia, quem que levou? Foi a folia de reis. Foi o pessoal da folia de reis. Então, por isso, na época, nós evoluindo, hoje tem uniforme, toda solista tem o seu uniforme. Porque se a gente estiver cantando errado, se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, não, aquilo ali é da folia.
Agora, se entrar um outro que não está uniformizado, ele não é da folia, não faz parte da folia. Então, por isso é muito importante hoje o uniforme e o respeito que a gente tem pelo esse uniforme. A nossa Folia de Reis, ela tem buscado muita integração de jovens e crianças no grupo. É uma parte um pouco difícil, porque a maior parte dos foliões são idosos. Então, para a gente trazer uma comunidade jovem, às vezes, há um certo receio dos jovens de entrar no meio só de grupo idoso. Mas nós já estamos sempre convidando. Nossa folia hoje tem o jovem, que é o palhaço, tem crianças que já estão integrando a Folia de Reis. E é importante que as novas gerações venham fazer parte desses grupos para que essa cultura não acabe, porque os idosos vão chegando numa determinada idade, vão adoecendo, infelizmente vão falecendo, e as novas gerações precisam vir. Ainda não vem com a intensidade que deveria, mas aos poucos a gente vem conseguindo inserir esse grupo jovem e crianças na folia. Como eu, na minha época, eu tinha a grande oportunidade de entrar para a Folia de Reis e só acompanhava quando criança e mulher não entrava, eu hoje dou oportunidade a criança de 2, 3 anos de idade que queira participar, já entra e já aprende o ofício ali. As folias de reis predominava a masculinidade. Era mais feita com componentes homens. E hoje as folias já têm integrantes femininos, né? Tem mulheres. A Folia de Reis, Nossa Senhora Aparecida hoje, tem 12 mulheres. Elas cantam, elas participam, elas estão sempre nos eventos. Hoje é muito importante. E houve época que não havia nenhuma mulher na Folia de Reis. Eu mesmo, quando entrei na Folia de Reis, não tinha nenhuma mulher. E eu entrei, logo depois eu fui eleita bandeireira, depois eu passei a ser a secretária, comecei a tocar instrumento, era na época panderola, depois eu passei para o afoxé, e hoje eu já sou presidente, sou foliã também e toco instrumento. São várias folias aqui. Nós estamos hoje aqui em Ibirité com 4 folias de reis. Inclusive, eu fui nomeada mestre aqui de Ibirité. Tenho documentação como mestre aqui. Mas a folia existe assim, a popularidade uma para a outra dá diferença. Tem folias que é só cantoria, não tem os 3 reis, é só um palhaço, mas na realidade da folia que a gente trabalha é 3 reis. A gente trabalha com mais gente que para dançar, para fazer o par, fazer 4. Porque a nossa folia aqui é uma das mais novas. Nós puxou muito para ela subir. Muito trabalho, muita fé, muita força, colaboração de todos os folião. E as outras também continuou, mas a nós, que era mais novo, teve que trabalhar mais e teve apoio das outras. Não tem uma política contra a outra, não. E os 3 reis quando o sol vem, saiu percorrer ao mundo, oi, saiu percorrer ao mundo. Os 3 reis quando o sol vem, saiu percorrer ao mundo, saiu percorrer ao mundo. Nós somos considerados um patrimônio imaterial. Desde 2017, que as folias de reis foram realmente consideradas patrimônio imaterial. E aqui em Ibirité também. Hoje nós temos auxílios, nós temos apoio, nós buscamos também o apoio para que a nossa atividade não pereça, nem financeiramente, nem filosoficamente. Hoje, as 4 folias de reis em Ibirité, elas se unem em prol da cultura popular. E nós vamos adiante, nós vamos em busca dos órgãos governamentais,
Nós buscamos mostrar o nosso trabalho e provar a necessidade de se manter esses grupos culturais aqui na cidade. Nós já tivemos muitos colaboradores que colaboravam com isso quando nós começamos. Depois ele começou a ter recurso por conta própria, com convênio. Aí a gente já está mais em pé, como diz o outro. A gente já tem mais um recurso, que é o convênio que a gente tem. A gente tem lutado muito com esses governos nossos aí, porque a gente tem um termo de fomento, que a gente recebe uma verba anual. Mas a verba, além de ser pouca, ela tem as burocracias, que é de lei, que é de prática, que tem de ter mesmo por causa das coisas erradas que acontecem. Por exemplo, você pega 15 mil reais. Hoje eu tenho um micro-ônibus que faz parte da folia. Aí eu peço um dinheiro lá, faço a programação para o ano que vem para me fazer uma manutenção no ônibus. Aí vou comprar uma peça que, paralela, eu ia comprar ela vamos pôr por R$1.000. Aí como eu preciso da nota fiscal, de orçamento, esse negócio todo, ela passa a custar quase R$2.000. Quer dizer, você às vezes tem que estar pagando um trem mais caro por causa das burocracias, mas tem de existir. Não sou contra não, porque as coisas têm que ser certas. Mas, e no mais, a gente vem lutando aí. Igual já houve aqui também a Lei Aldir Blanc, foi quando eu consegui adquirir esse ônibus. Houve a Lei Paulo Gustavo também, que ajudou um bocado a gente aí também, né? Ajudou as folias, ajudou todo mundo. E a gente está aí lutando aí para manter a tradição de pé. A gente poderia até perguntar, tem algum apoio dos órgãos públicos? Eu digo que sim. A Câmara de Vereadores fez uma legislação que beneficia esses grupos culturais aqui na cidade. Então, as 4 folias de reis hoje, elas participam do termo de fomento, tem um termo de fomento que auxilia os 4 grupos de folias de reis aqui, a não perecer no sentido de não ter o mínimo, porque nós precisamos nos transportar para outras cidades, ou aqui mesmo, porque Ibirité é muito grande. Nós precisamos ir em locais, nós precisamos levar essa cultura, e hoje, através do termo de fomento, nós conseguimos levar a folia de reis nos 4 cantos de Ibirité. A visibilidade muito pouca. Segundo, as folias não têm condições de ter uma sede própria. Minha casa aqui é a minha sede. Aqui eu guardo instrumento, aqui eu guardo uniforme, aqui que a gente tem as reuniões, né? E no mais é isso, é o transporte, é visibilidade que é muito pouca, muito reduzida, que a gente só muito valorizado fora daqui. A gente recebe cada convite, a gente recebe tanto elogio quando a gente apresenta, a gente sai assim, enaltecido, né? Agora, quando se trata do município, existe uma má vontade. Existe uma má vontade. Tem festas aí que o pessoal acha que você é obrigado a ir e cantar, ser coisa lá, e não tem assim, um reconhecimento. Fala assim, folia tal, fez isso, aquilo, outro, tal, né? Você tem hoje aí despesa, lavagem de roupa, concerto de instrumento. Aqui estão uns poucos instrumentos, aqui tem instrumento caro ali, violão 12 cordas ali, ó. Acordeon de 80 abaixo, a outra de 60. Você tem manutenção disso. Aí o dinheiro não dá para você fazer tudo isso, uniforme, manutenção. Então, onde que a gente está batalhando aí, lutando aí para a gente conseguir com esses governos aí, ver se dá uma melhorada, valorizar mais a nossa cultura. A nossa cultura é muito desvalorizada, muito desvalorizada. A gente tem batalhado, tem lutado para manter a tradição de pé, mas está bem difícil.
questão da religiosidade hoje está sendo para nós uma barreira muito forte. Porque antes nós passávamos nas casas das pessoas, nós fazíamos oração, cantávamos, éramos recebidos. Hoje não mais, dependendo da religião que a pessoa, o cidadão está, ele não recebe mais a folia de reis e ele não aceita, ele rejeita a folia de reis. Tem várias casas que antes a gente passava, que a gente cantava, rezava. Hoje as portas estão fechadas por questões de religiosidade. E pesado, porque a tradição do Natal, as coisas, é pesado você ter que sair, o vento temporal, chuva, enfrentar. Às vezes está marcado numa casa, não pode ir. E assim por diante. Hoje a expectativa de conservar a cultura popular de folia de reis é muito importante para todos nós foliões. É de grande necessidade até manter essa fé, manter essa estrutura, essa cerimônia religiosa que fala do presépio, que fala do Natal, que fala do nascimento, que fala da fé, principalmente. Então, é importante que as gerações vindouras que conheçam a folia de reis. Então, a folia de reis, ela precisa continuar, ela precisa ter essa manifestação a cada dia mais conhecida e reconhecida também, para que as novas gerações conheçam melhor esse tipo de fé, que é uma fé maravilhosa. É que a gente deseja muito é isso, é estar nas escolas, estar nos debates, falando o que a gente sabe, porque tudo que eu falei aqui é coisas que eu aprendi na prática. Eu não sou teórico, eu não estudei, eu não tenho até muito estudo, não tenho primário completo já há quantos anos atrás, né? Mas aprendi, graças a Deus, o que eu sei é o que eu tento passar para os meus filhos e para os meus netos. O importante da folia de reis é a alegria. Você está ali alegre, está ali, entendeu? Mãe, não deixa seu filho chorar, não deixa a coroa cair, não deixa a folia acabar. Na realidade da história que nós temos, ele surgiu através dos africanos na época da senzala ainda, que tinha aquela, segundo os historiadores, os pretos levavam os mestres à igreja, mas não entravam, ficavam de fora. E quando eles estavam na senzala, aí que eles cantavam, rezavam, e foi através dessa união entre eles que surgiu as guardas de Congo. Eu não tenho uma data específica, porque de registro nós somos 50. Eu não tenho, assim, bem específico, mas tem bem tempo para trás, porque minha mãe tem 78 anos de idade, entrou com 7. A mãe dela já era, o pai dela já era. Então, eu acredito que seja bem para trás, né? 800 alguma coisa para lá. E uma das pessoas que eu acho que deve ser um dos fundadores, eu não tenho certeza, se chamava Malaquito Formigueiro. Pelo livro que eu li da Leda, ela fez um livro sobre história, aí eu lá conto um pouco. E nela eu vi que um dos fundadores foi o Malaquito Formigueiro. Não tem data específica, mas eu acredito que seja bem para lá, mais de 100 anos. Muito. Muito antes da cidade de Ibirité. Porque, segundo os nossos historiadores mais antigos e famílias mais tradicionais das antigas,
antes de Ibirité já tinha que vir a guarda de fora para fazer visita e tudo. E assim foi surgindo a guarda de Congo de Ibirité também. Um pouco também da história da cidade. Como eu falei, a gente tem mais de 100 anos de registro de 50, só do registro já é mais velho que Ibirité, né? Então a gente tem mais de 100 anos de fundação, só eu tenho mais de 30 de Congado. Então acho que é importante sim, porque mantém vivo, conta a história, não só da cidade em si, mas em geral, né? Conta um pouco sobre como surgiu o Ibirité, como funcionou, através do o que tinha na cidade era só o Congado, né? Não tinha muito, o Ibirité era fazenda, então era muito pobre, não é igual hoje, né? Gigante. Então o Congado era uma atração muito forte dentro de Ibirité, então acho que mantém sim. É através dele que um pouco da história está aí dentro do próprio Congado. Em Ibirité, a data certa eu não sei não, mas foi os antigos que fundaram a guarda em Ibirité. A maioria dos fundadores já falecidos. Igual eu falei, eu não tenho como 100%, porque eu já, né, quando eu entrei já existia, e eu não sei como eles trouxeram, se eles criaram aqui ou se veio de outro lugar, né? Eu sei de origem igual São José foi criado em Ibirité, nós temos a Irmandade de Jatobá que foi criada dentro de Ibirité, né? Foi um desmembramento que desmembrou e criou e tal. Então eu não tenho certeza, assim, da origem que veio, de onde veio. Quando eu entrei já tinha. Meu avô já foi, minha mãe, minha avó. Então eu não tenho certeza 100% de onde, quem foi o primeiro, como surgiu dentro daqui de Ibirité. A dona Helena Antipoff, por ser era uma senhora de uma cultura muito elevada, quando ela chegou para Ibirité, ela pesquisou mais ou menos as áreas culturais que tinha na cidade. E através da festa do milho, ela entrosou mais com a guarda de Congo, folia de reis, os horticultores e muitas daquelas coisas antigas mesmo da cidade, ela envolveu no meio de tipo uma comemoração que era a festa do milho. Quando a Helena Antipoff veio para cá, que eu acho que foi porque da guerra, né, acho que ela é alemã, eu acho. Quando ela veio para cá, uma das coisas que ela viu na rua foi o Congado. E ela perguntou para alguém, não posso falar quem, o que era aquilo. Era bonito, interessante, via aqui, né? Aí ele falou que era Congado. Então ela teve Nisso ela conseguiu fazer igual ela tem a Igreja Nacional do Rosário ali na fazenda. Ela deu o nome da Fazenda do Rosário de fazenda, né, de Fazenda do Rosário. Por quê? Por causa da ligação do Congado. Como ela viu aquilo, achou bacana, achou muito bonito, e ela foi uma pessoa tão importante em Ibirité, demais só pela educação, né? Igual a Fazenda, para mim, é um dos maiores colégios que eu tive o prazer de estudar nele há muitos anos. Acho que é um dos maiores colégios para ensinar, não sei hoje, né? Para ensinar, mas graças a ela. E através do Congado, que ela achou bacana e que fez esse trabalho todo. A importância, na realidade, é na religiosidade. E hoje em dia, com o passar dos tempos, está sendo importante também a parte da cultura, né? A parte cultural está envolvendo muito e é um meio bem fácil de estar incentivando também mais dançantes virem. É igual eu falei, tem o Congo, tem o Moçambique, tem lugares que tem Catopé, tem lugar que tem Marujada, tem lugar que tem Vilão, tem lugar que tem Caboclo. Então cada lugar tem um estilo diferente. Claro que o que predomina mais é o Congo e o Moçambique. Em qualquer lugar que você for, a maioria dos predomina muito é Congo e Moçambique, na nossa região, que a maioria é, né? O Congo é uma origem diferente do Moçambique, ele tem, é o que eu falei, ele sai mais alegre, mais colorido, ele sai cantando, ele sai no caminho, né, avisando que o Moçambique está vindo com o seu coroado. O Moçambique já é um pouco mais escravo, né, que esmarram aquelas campanhas no pé, fica batendo, vai mais lento, vai mais sofrido. Até os cantos deles são mais tristes, né, de sofrimento. O Congo tem um pouco mais de alegria no canto, né, e até no vestimento. Você pode ver que o Moçambique ele anda mais bem escravo mesmo, com a roupa, não tem muita chiqueza na roupa, o Congo já é mais alegre, consegue ter um pouco mais de como se diz, um pouco mais de luxo, né? Não digo luxo, mas tipo isso, né? Dentro do seu fardamento, é mais alegre. E o Moçambique é de sofrimento, trazendo coroado
contando o sofrimento que ele teve, né? Na escravidão, dentro da senzala, que ele podia, o que ele não podia, como ele tinha forma de fazer, e a forma dele louvar. É através dos tambores que ele teve como fazer para louvar o seu santo de devoção. É muito importante, porque na realidade é fundamental. E foi através da fé e da devoção a uma santa que, segundo eles, que deu a bênção e a proteção, que foram libertados. Inclusive, antigamente, quando começou, os brancos não poderiam participar de guarda de Congo, devido à tradição reta, né, e rígida. Depois que foi se evoluindo, é que tem a participação de todos. Toda, né? Porque sem eles, se não tivesse... Hoje, eu não sei se teria o Congado hoje, dentro de Ibirité ou qualquer lugar do Brasil, que eu acho que Minas Gerais é o lugar mais forte de reinado, é o Minas Gerais. Acho que Folia também deve ser. Mas sem eles, acho que não existiria, né? Porque é através deles, através dos seus tambores, né? Da forma que eles faziam. Igual uma história que eu sei, que quando a senhora apareceu no mar, os brancos foram lá, viu aquela imagem bonita lá, uma senhora lá no meio do mar lá, cantou, ela aplaudiu, mas não saiu. E os negros foram lá, tudo rasgado, sujo, pegou um pedaço de madeira, pôs um pedaço de couro lá de boi lá, e saiu batendo aqui tem lá, e ela saiu e foi lá para a capela e ficou lá. Então, eles tiraram ela do mar, né? Então, eu acho que é importante sim, porque se não tivesse eles, eu acho que não existiria o Congado, né? Em si. Nós temos o rei de ano, rainha de ano, mestre, primeiro capitão, segundo capitão. Nós temos, além do grupo chamado guardas, temos dançante, temos rei e rainha, a qual a rainha Congo e o rei Congo são uma das pessoas mais importantes, tirando a imagem, tirando isso separado de Nossa Senhora, né, São Benedito, Santa Efigênia, Menino Jesus, Deus e tal, que são espiritualmente são diferentes do físico, né? E o Congado, aí tem o rei Congo, temos a rainha Conga, temos o capitão regente, temos o capitão mor, temos o capitão de guardas, tem mestre. Essas são as pessoas importantes. E também os dançantes. Porque não adianta ter um capitão e não ter grupos para ele comandar, né? Então precisa de ter. Então eles são, na verdade, todos são importantes, né? Claro que igual o nosso amigo, irmão falou antes, a Nossa Senhora, no caso nosso, a bandeira nossa é de Nossa Senhora do Rosário, e ela é a pessoa mais importante, é o ser mais importante da guarda, Nossa Senhora do Rosário. Abaixo de Deus, ela é como se fosse o dono da empresa, né? Ela que manda em tudo, então ela que faz tudo, por ela a gente fazemos tudo. Então ela é o ser mais importante dentro da guarda. E como ele também nós também temos uma bandeira na frente com a imagem daquele santo que a gente venera. No nosso caso, é Nossa Senhora do Rosário. A diferença começa pela a senzala, né? O começo do Congado na senzala. Agora, a Folia de Reis já vem em adoração ao nascimento do menino Jesus, que, na realidade, a Folia de Reis começa no dia 25 de dezembro e a festa de Reis vai até o dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. E, em termos de dançantes, os dançantes da Folia de Reis, né, são os 3 palhaços que fazem adoração ao menino Jesus. E o Congado é diferente. O Congado, as guardas têm, cada uma guarda dos seus lugares, tem a data de seu aniversário, onde faz a festa, e até os hinos são bem diferenciados. Uma das diferenças são que o Congado, primeiro, que é de matriz africana, né? E a Folia já é origem portuguesa. E o Congado, ele não bate nas casas pedindo oferta igual a Folia faz e tal, porque a Folia prega muito o nascimento. Ele tem um pouco daquele, como se diz, ele fala muito sobre o nascimento, ele anuncia. A Folia é meio que anunciadora. Ela vai na sua casa do dia 24 e anuncia, o menino Jesus nasceu, viemos adorá-lo, né? E o Congado, ele já prega muito o sofrimento dos africanos, dos negros escravizados,
o congador explica muito sobre os negros, conta a história, o sofrimento que eles teve lá na senzala. Temos de união religiosa, né? E também a maioria das guardas é tradição de famílias, né? E isso aí, um vai chamando o outro e ali vai se inteirando as guardas, que cada guarda tem um nome, cada guarda tem um padroeiro, né? E assim é formada as guardas. A guarda é uma forma de proteção, né? Que a gente segue uma linha de reinado, né? Que vem da África, que lá tinha rei e rainhas, né? Africanos. Quando vieram para o Brasil, nos navios negreiros, que vieram escravizados, no passado tempo, quando foi libertado, eles quis manter a tradição do reinado, que da África. E a guarda, igual temos uma guarda de Congo e uma de Moçambique, e temos a guarda de São José, que é uma irmandade separada, mas temos 2 guardas, e o Congo vai na frente, limpando o caminho, abrindo, fazendo, e o Moçambique vem atrás trazendo seus coroados, que é a rainha Congo, rei Congo, rainha perpétua, rei perpétuo, e todos os tipos de coroados que a gente tiver. Nós temos só 4, mas tem o rei festeiro. E a gente fala muito, a gente fala em proteção, mas não é bem só fisicamente, sim espiritual, porque a gente segue muito a linha espiritualmente, né? Temos a guarda de Congo, Moçambique e guarda coroa. Então, se alguma coisa espiritualmente for acontecer, que eles acreditam, né? Os negros acreditavam, tem essa proteção antes de chegar neles. Então, eles são bem protegidos pela guarda de Congo, pela guarda de Moçambique. E assim por diante. E nós, como se dizia o falecido João Lopes, que para mim foi um grande mestre, ele falava que nós fazemos o segundo reinado no mundo. O primeiro foi feito no céu, né? E o segundo reinado na terra, que é o reinado do Nosso Senhor do Rosário. Os trajes, dentro da cultura e religião, cada guarda tem um traje, que dependendo, a maioria das guardas é dependendo do seu santo padroeiro. E outras vão mais para o lado da cultura, que temos penacho, penacheiro, quilombolas, então tem várias guardas com a entidade voltada a uma religiosidade das antigas. Mas tudo, na realidade, é fundamental da África, né? Que veio da senzala. Primeiramente, por identificação. Cada irmandade tem uma forma de identificar diferente. Né? Igual ele falou, antigamente cada um vestia do jeito que queria, né? Usava qualquer roupa, aí com o tempo foi passando, aí eles foram adquirindo fardamentos para poder identificar um pouco um pelo outro, né? E para dar alegria, para ficar bacana, ficar bonitinho, achar bonito, né? Ficar bem enfeitado. Quando você vê um grupo passando, ó, que lindo aquele grupo, ou aquele Moçambique bem fardadinho, bonitinho. É uma forma de diferenciar e de diferenciar mesmo. Olha, aqui em Birité nós temos 2 apresentações que tem 2 guardas, né? Uma, a nossa, por exemplo, que é lá do Rola Moça, a nossa festa é em agosto. E a da guarda Nossa Senhora do Centro era em setembro. E cada uma das guardas, em geral, tem a sua data de festividade, e tem umas também que ainda segue mais a data do santo padroeiro daquela guarda. Em Birité, nós somos, igual eu falei, o 3º e o 4º de setembro. Só que funciona dessa forma. Temos um domingo, durante o mês de setembro, que a gente faz a visita de coroa. A visita de coroa nós saímos só o Congado de Birité, no meu caso é o Moçambique e o Congo, vamos na casa do rei e da rainha para visitar a coroa dela. Não a pessoa, mas sim a coroa. E anunciando que daqui tantos dias começa a nossa festa grande. Aí quando no segundo domingo de setembro, a gente levanta a bandeira de aviso, que é 15 dias antes da festa, a gente anunciando que a festa nossa vai começar tal dia. Então levanta essa bandeira de aviso. Quando é um sábado que antecede a festa, a gente sai com as 2 guardas de Birité de novo e busca as bandeiras, que é Nossa Senhora do Rosário, nosso caso aqui é Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. A gente vai lá, busca, na casa onde tiver,
do mordomo, leva para dentro da igreja, onde levantamos o mastro, que é uma tradição muito forte também, que envolve não só colocar dentro de um buraco, né, e levantar, tem uma tradição muito forte, tem um firmamento muito grande dentro daquilo, né, tem uma ligação entre o céu e a terra, através do mastro, e que anuncia que a festa começou, e que amanhã é dia de festejar. Nossa Senhora do Rosário é dia 7 de setembro, é dia 7 de outubro, mas cada lugar tem uma data, porque não dá para ser do mesmo dia, né? E nós em setembro. Aí avisa, no sábado avisa. Quando é no domingo, fazemos alvorada, a gente vai na casa do rei e rainha avisando que pode ficar esperto que daqui a pouco eu tô voltando para te buscar e te levar. Quando é no dia da festa, a gente reúne os grupos, no nosso caso é o Congo e o Moçambique, designa a função antes de sair e busca o trono coroado para tomar café. Vai na casa da pessoa, no trono coroado, busca, leva para o café. Toma café, sai do café, leva para a igreja. E fica o dia inteiro cumprindo promessa na igreja, fazendo, né, no nosso caso, a volta na igreja. Então, nós temos uma sede própria, né? E a gente fica fazendo o tempo todo cumprindo promessa com os grupos de fora. Como eu falei, no domingo teve 13. São cidades que a gente visita. A gente paga a visita daquelas que vieram. Para ter 10 guardas, a gente foi em 10 lugares diferentes. Então, hoje tem que ir mesmo. Se não for, não tem, eles não vêm. Então, a gente paga muito a visita. Então, aí tem aqueles grupos ajudando a gente a fazer a festa. Quando é no primeiro domingo da festa, quando é 4 horas, tem uma procissão. Quando é 5 acaba a procissão, a gente dá só uma volta no quarteirão, tem a missa, conga, celebrada pelo padre, né, conforme o padre. Só que antes de chegar dentro da igreja, quando a gente dá a volta, quem está chegando na igreja, o padre fecha a porta. A igreja é fechada. Por quê? Para avisar que vocês não podem entrar lá dentro. Vocês são proibidos. Aí quando chega na porta da igreja, o Moçambique, depois que o Congo faz a parte dele, o Moçambique canta um lamento, que é avisando o padre que agora ele está libertado, que a princesa libertou ele, a princesa Isabel libertou ele, que ele pode abrir sim para assistir a missa, que ele quer assistir a missa. Ele veio também, além de louvar durante o dia, ele veio para poder participar da missa. Aí o padre vai, pede, o padre abre a porta, e eles entram para dentro e lá assiste a missa. Participa da liturgia da missa em geral, que é feita cantado missa conga. Não é pela liturgia da igreja, sim pela liturgia do congado. Eles te dão a liturgia da igreja, o que você vai cantar tipo santo, a comunhão e tal, e a gente canta da forma do nosso modo. Sim, mas sempre falando do tema, né? E quando é no outro domingo seguinte, a gente faz 2 domingos de festa, a gente não consegue encerrar na segunda, a gente tem os grupos de fora também, não tem a missa, mas tem a procissão de tarde, tem o café da manhã, o café do almoço, mesma função. Quando é no domingo, aí quando é de tarde, a gente faz a procissão, quando encerra a procissão, todo mundo foi embora, a gente faz a coroação de troca de rei de anos, só o rei de ano que é trocado, os outros são vitalícios, só troca quando morre, ou quando desiste, aí troca-se o rei de ano, e quando aí depois dessas bandeiras, e leva para onde foi designado. O Congo leva o rei de ano, e o Moçambique leva o Nossa Senhora do Rosário para a casa que foi designada, por exemplo, né? É muito importante, principalmente na fé, porque no dia das nossas festas, aí tem as guardas e tem aquelas pessoas de fé mesmo, que pedem uma promessa e vai lá cumprir a promessa com devoção, que conseguiu uma coisa, conseguiu a outra, que pediu a Nossa Senhora do Rosário que intercedesse por elas. E aí tem essa tradição e também muito da parte dos nossos dançantes. Os conhecimentos do tempo que eu tenho de congado, de um tempo para cá que começou a ter uma ajuda cultural. Mas, na realidade, é uma ajuda que, como se diz, é bem-vinda, né? Mas, na realidade, as guardas vivem mais de doações, de colaborações e daqueles devotos fortes, né, dedicados, que ajuda muita gente. É só através do fomento mesmo. A maioria das vezes, 90% é através da gente mesmo. É através da nossa luta. Nós que caminhamos mais com nossas pernas do que com o do governo, do que do poder público. Te dá uma verba, que é o fomento, que para mim não dá muita coisa nada,
porque antes de eu receber o fomento do Congado, porque eu também sou da folia, antes de receber o do Congado, eu já tinha gastado ele em passagem. Quando ele saiu, eu já tinha pagado mais de 15. Depois eu usei ele na festa. Eu faço 2 domingos de festa seguidos, né, em setembro. E o que sobrou, se é que, né, que depois eu não faço parte da diretoria do Congado, mas depois tem uma pressão de conta dentro da Irmandade, fora da prefeitura, a gente fica sabendo que vai ser mais para frente. Mas é muito pouco. E a ajuda é muito pouco. Você vai lá, a secretaria nunca pode. É justamente a parte financeira. Porque qualquer coisa, qualquer evento, você tem despesa. E mesmo com essas ajudas que a gente tem de muitos doadores de uma verba para a gente, não é fácil, porque a arrecadação, que os gastos nossos não é alto não, mas também não é pouco. Então, as doações é que nos mantém firme. Olha, na realidade, a religiosidade, a católica eu não digo porque ainda apoia os congadeiros e tudo, ainda aceitam. Mas também, mesmo assim, não são todas que recebem de braços abertos. Agora, quanto às outras religiões, nem gosta de ver, né? É dessa forma. A gente tenta trazer mais pessoas mesmo, jovens, para manter. É explicando, é conversando, é ensinando e pondo diferença de uma coisa pela outra. Muita gente acha que a gente não é uma coisa é outra. Então, ensinando como funciona o fundamento, porque a gente prega muito pelo fundamento. Né? Dentro do reinado tem um fundamento muito grande, até como começa e como termina. Não é porque você veste uma farda e sai pulando para rua fora. Tem que entender por que você veste, por que você faz. E se eles não vier, se não ensinar nas escolas ou na comunidade ou em qualquer outro lugar, acaba, morre. Tem muito, a gente investe muito. E igual eu estava falando para você, que hoje, na área cultural, ajuda a atrair um pouco. Não são muito, mas são um pouco. Mas na realidade, igual a minha guarda, a maioria é de família. Isso é tradição que vem de família. E aí um vai buscando os outros, mas hoje está muito difícil, não está fácil. Esses jovens de hoje assumir uma guarda de Congo. Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, hoje eu vim agradecer. Mas hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer. Mas hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer. Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, Senhora do Rosário, hoje eu vim agradecer. Mas hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer. Mas hoje cedo levantei pedindo força, Senhora me deu a força, estou aqui para agradecer.